Salve, salve, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô de obra nova aqui no canal, então se você curtir, não se esquece de se inscrever e também deixar aí nos comentários que vocês querem a parte 2, beleza? Dito isso, bora pro recap. Essa daqui é uma típica história sobre um protagonista com anos de cultivo e que acabou sendo traído e derrotado pela sua ex-namorada. Tá bom, eu sei que é meio clichê e parece com tudo que você já viu, mas eu acho que vale a pena você dar uma conferida, mano, então fica aí e assiste. No entanto, graças às suas habilidades, ele reencarna e dessa vez estava decidido a eliminar todos os seus inimigos. A história já começa com o nosso protagonista, o Fu, acordando abruptamente. Claramente ele estava bem desorientado, sem saber como é que ele ainda estava vivo. O garoto observa um ambiente desconhecido e estranhamente familiar. É aí que ele reconhece que esse é o dormitório da universidade. O Fu está de volta à sua juventude. De repente, uma onda de emoções o atinge e ele percebe que ganhou uma chance de reescrever o seu passado. Acontece que o Fu foi eliminado depois de uma traição, mas agora ele voltou novinho em folha para o tempo que ainda fazia faculdade. No entanto, ele ainda percebe os inúmeros ferimentos que estavam em seu corpo. As coisas não parecem tão boas porque o Fu nota que toda sua energia espiritual e milhares de anos de cultivo haviam desaparecido. Essa perda desperta uma mistura de raiva dentro dele. O herói se lembra de como ele alcançou o reino supremo do venerável da espada, mas quando estava alcançando e também avançando para o reino dos deuses, foi emboscado por Yun Xuejing, e a batalha feroz treinou as suas forças, o deixando cheio de exaustão e ódio enquanto seus inimigos o dominavam. O Fu chega à conclusão de que o intenso poder da batalha provavelmente rasgou o próprio tecido do espaço e por isso ele voltou aos seus dias da universidade. Nosso herói silenciosamente jura que quando chegar a hora de confrontar Yun Xuejing novamente, será o capítulo final da sua história. O Fu começa a fazer os seus planos, mas é interrompido por uma presença familiar. A porta se abre e uma mulher fica surpresa ao ver que o protagonista já estava acordado tão cedo. O Fu imediatamente reconhece que essa mulher é Li Mengyao, a ex-namorada que vai lhe trair futuramente. De repente ele se lembra do motivo pelo qual o seu corpo foi ferido. Nesse momento a ex-namorada, com um comportamento calmo, anuncia que como eles não estão mais juntos, ela veio devolver todos os seus pertences. Em seguida, Meng joga os itens que ele comprou de volta para ele, sinalizando o fim bem frio até do seu relacionamento. O Fu começa a entender a situação e relembra a memória dolorosa que levou a todos os seus ferimentos. Acontece que em sua vida passada, ele tinha ido confrontar Meng sobre o término do relacionamento. Naquele dia, o Fu foi humilhado na frente de uma multidão de pessoas, e esse confronto aumentou ainda mais quando ele ofendeu um cara chamado Tian Hao, uma figura muito poderosa. Tian descobriu que o pai do protagonista trabalhava para a empresa de seu pai e usou a sua influência para que o pai de Fu fosse demitido de seu emprego. Essa série de eventos deixou o Fu sobrecarregado com as consequências de suas ações. Além disso, o nosso garoto ainda foi muito espancado. Agora de volta ao momento atual, o Fu pergunta se Meng quer dizer algo a mais para ele. A garota fica com raiva de como ele parece indiferente e calmo. Então o critica por ousar ofender alguém tão poderoso como Tian Hao. Suas palavras são duras e ela manda o Fu dar uma boa olhada em si mesmo e perceber a gravidade de sua situação. Meng diz friamente que o protagonista e seu pai devem se ajoelhar e pedir desculpas se quiser manter o emprego de seu pai lá na empresa. Basicamente, ela estava fazendo uma chantagemzinha com ele. Ela lembra ao Fu que toda a sua família depende da escassa renda de seu pai com a limpeza de banheiros. Enquanto a ex-namorada fala, nosso garoto reflete sobre os seus sentimentos passados por ela. O Fu reconhece que definitivamente a amava muito. Ele estava dando uma de gado ali, mas agora o seu sentimento passa longe dessas emoções, sentindo nada além de desapego. Nesse momento, o Fu se mantém firme, declarando que homens de verdade não se ajoelham tão facilmente. Meng questiona se ele realmente acha que está na posição de pagar de durão ali. O Fu permanece confiante e diz à garota para passar o recado. Ele está decidido a encontrar Tian Hao onde quer que ele esteja. A garota claramente odeia o fato de o Fu estar tão confiante assim. Ela então fala que só veio avisá-lo por causa dos antigos sentimentos que já teve por ele. Mas como ele se recusa a seguir o seu conselho, ela também não vai se importar mais com ele. Depois disso, Meng sai dizendo que não liga se ele não viver. A porta bate e o Fu é deixado sozinho ali. E olha, antes sozinho do que mal acompanhado, viu? Nosso garoto entende que precisa se recuperar totalmente de seus ferimentos antes de confrontar aquele tal do Tian. A parte positiva é que ele ainda mantém todas as técnicas de cultivo na sua mente, então decide que a técnica mais adequada para a sua situação atual é a arte de treinamento e refinamento de Chi do Inferno.
O herói estava bem confiante de que é apenas uma questão de tempo até que ele entre no reino do resfriamento de Shi e dessa forma consiga dominar completamente essa habilidade. Nesse momento, o Fu começa a curar seus ferimentos usando a técnica e se concentrando em recuperar toda a sua força que ele mesmo havia perdido. Ele inicia o processo de cura de seus ferimentos usando um cultivo. Uma poderosa onda de energia se manifesta ao seu redor. De repente, uma espada se materializa em cima dele, cercada por uma aura brilhante. Aparentemente, o protagonista estava bem de skin, que o bagulho estava muito bonito, filho. Nosso prota fica surpreso ao perceber que o seu cultivo não apenas começou a curá-lo, mas também convocou uma espada formidável. Ele mal tinha renascido e o maluco já estava cheatado. E isso era algo muito além de suas expectativas. Quando a espada se materializa, ele fica surpreso ao ver que essa era a sua espada estelar. O protagonista a vê cercada por uma aura radiante e a reconhece como uma arma divina. E era poderosa demais para o seu nível atual de refinamento. Ele fica preocupado que uma arma tão poderosa possa atrair a atenção indesejada de outros cultivadores. Afinal, o cara tava level 1 com a arma de nível máximo, era meio estranho mesmo. No final, o Fu fica aliviado e surpreso por a espada não ter sido apreendida por outras pessoas. De repente, ele sentiu que algo estava errado com sua espada. No momento, a espada estelar havia se quebrado em pedaços, deixando apenas um punho intacto. Ele percebe que a espada sofreu um ferimento grave, muito parecido com o dele. Nosso garoto começa a absorver a energia circundante e sente que a sua própria lesão está começando a cicatrizar. Agora, com um pouco de sua força restaurada, ele decide testar o seu poder atual. O Fu está ciente do imenso desafio que tem pela frente e está determinado a testar a sua força recém-descoberta. Ele canaliza sua energia e seus olhos estavam brilhando com um foco muito intenso. Em seguida, o Fu libera a espada Shi e o poder surge ao seu redor em uma onda muito feroz. A sua técnica marcial simples cortou a parede com facilidade. Nosso garoto ficou impressionado com a nitidez da espada estelar. Ele sorri para si mesmo e murmura que nunca ia pedir desculpas para alguém como aquele tal do Tian. O maluco era muito chato. E um pouco mais tarde, o nosso protagonista vai para um jardim bem tranquilo. Ele está sentado em um galho de árvore. O seu foco é intenso, enquanto ele canaliza energia. O protagonista estava no foco total, um sinal claro de que ele estava continuando o seu cultivo ali. O protagonista acredita que a energia espiritual na Terra é o suficiente para ele cultivar até o estágio de refinamento. A densidade de Shi aqui é muito baixa para ele avançar ainda mais. De repente, aparece um grupo de pessoas no jardim e chamam pelo seu nome. Um deles é um jovem de aparência bastante preocupada. Ele se chama Wang Meng e é companheiro de Fu no seu dormitório. Ele menciona que Fu costuma vir a este local, mas parece que não havia vindo hoje. Então sugere voltar amanhã e promete que, definitivamente, o encontrará para eles. Um grupo de delinquentes de aparência rude confronta Wang, suspeitando que ele estava mentindo. À medida que continuam a conversa, eles se tornam ainda mais agressivos. O Fu observa o que está acontecendo de seu esconderijo e reconhece o seu colega de dormitório. Ele reflete sobre como Wang era o seu único amigo na Terra em sua vida anterior. Enquanto isso, o colega tenta argumentar com os delinquentes, explicando que o Fu acabou de se recuperar de seus ferimentos. Então ele se oferece para implorar ao irmão Tian no lugar do protagonista. Apesar de seus apelos, o delinquente ruivo rejeita a ideia do maluco. Ele diz que o Fu cavou a sua própria sepultura, falando aquelas besteiras lá contra o Tian. E implorar não vai funcionar dessa vez. De repente, um dos delinquentes dá um soco em Wang, o derrubando no chão. A situação só piora, filho, quando o cachorrinho de Wang começa a rosnar para o delinquente, tentando defender o seu dono. O delinquente, claramente irritado com a atitude do cachorro, saca um taco. E pelo visto ia sobrar até pro doguinho, mano. Wang teme pela segurança de seu animal de estimação e implora para parar, justificando que é apenas um cachorrinho inofensivo. Ele não tinha noção do que estava fazendo. Ele tenta desesperadamente argumentar com os delinquentes que o Fu está acamado há dias e não pode sobreviver se eles o atacarem novamente. O líder Rubio fica convencido de que eles foram enganados e ordena que seus homens destruíram Wang. O grupo imediatamente corre em direção a ele. Um deles estava sorrindo ameaçadoramente, enquanto dá um soco no indefeso Wang. Nesse momento, o delinquente balançou os punhos em direção ao Wang e de repente parou em seu caminho. O protagonista intercepta o soco com um aperto poderoso. A sua aparição repentina pegou o atacante completamente desprevenido. O Fu rapidamente contra-ataca, acertando um chute poderoso no rosto do delinquente, o fazendo voar pelo ar. A força do golpe deixou o atacante com muitos ferimentos abertos. O protagonista permanece firme com seu punho, brilhando uma luz azul fraca. Ele avisa os delinquentes para saírem, antes que ele fique com raiva. Wang fica preocupado com a aparição repentina de Fu e grita em pânico para ele correr.
mas o nosso garoto tranquiliza seu amigo, dizendo que são os delinquentes que devem se preocupar. O Ruivo pega seu taco e ordena que o grupo o ataque e o espanque de novo. Wong pede ao Fu mais uma vez que fuja. No entanto, o protagonista permanece imperturbável. De repente, um dos delinquentes corre com a faca na mão, com a intenção de atingi-lo, mas o herói pega sem esforço o braço do atacante no meio do golpe e dá um soco esmagador no rosto do delinquente, fazendo-o cair no chão inconsciente. Os outros delinquentes ficam em choque, talvez se perguntando se tropeçaram em uma luta do UFC em vez de uma briga de rua. Wang mal consegue conter a sua empolgação, elogiando a incrível força de seu amigo. Os delinquentes agora percebem que morderam mais do que poderiam mastigar e se reagruparam para lançar outro ataque, determinado a derrubá-lo. O Fu dá um soco devastador em um dos delinquentes. Os atacantes restantes hesitam com a confiança abalada. Um deles olha incrédulo enquanto o Fu canaliza o seu Chi, que claramente não estava lá há apenas alguns dias. O protagonista percebe os inimigos confusos e os lembra que o passado estava no passado. Ele não é mais o fraco que eles conheciam. De repente, o Fu lança o seu ataque e o delinquente só pôde assistir horrorizado. Ele logo sente o seu cabelo caindo. O ataque preciso do herói o humilha cortando um pedaço de seu cabelo. Wang tenta abafar a sua risada. O delinquente fica curioso, jurando se lembrar desse constrangimento. O Fu friamente diz que ele está sendo dispensado. O delinquente reluta em fugir, até que vê como seu grupo derrotado manca. Depois disso, eles começaram a se afastar do nosso protagonista e também de seu amigo. O cachorro de Wong começa a rosnar em direção à floresta. De repente, uma folha vem cortando o ar com precisão mortal. Os instintos de Fu entram em ação, enquanto ele sente o perigo se aproximando. A folha se move com velocidade alarmante e para em uma árvore com força o suficiente para estilhaçar a madeira. O protagonista, estreitando seus olhos, percebe que isso não é apenas uma ocorrência aleatória. Alguém ou algo o alvejou. Nesse momento, ele se vira e vê um homem misterioso, que dá um passo à frente, estalando os dedos. Com a presença calma e intimidadora, ele grita repreendendo o protagonista. Esse cara fala que intimidar os fracos não é uma habilidade, então ele está pronto para desafiar o Fu para uma luta. O homem diz aos delinquentes para deixarem o Fu para ele, e dessa forma se perderem. Ele fala isso sem saber que o prota já tinha liberado o grupo, afinal, Wang não podia deixar de notar que, de alguma forma, eles acabaram se parecendo com os vilões ali. Nesse momento, o protagonista, com um tom calmo, aconselha o amigo a sair enquanto ele ainda podia. O negócio ali estava esquentando e ele acha que o maluquinho não ia aguentar não. E acrescentando que não há vergonha em saber quando deve se afastar de uma briga que ele não pode vencer. Wang segura o cachorro preocupado e pede ao Fu que fique seguro. Depois disso ele sai correndo, né, filho? O maluco não era trouxa. O homem mais velho questiona a decisão de Fu de se envolver com pessoas comuns, sendo um cultivador. Nosso garoto sorri e esclarece que foram os outros que o procuraram e o causaram problema. Ele estava apenas se defendendo ali, filho. O homem mais velho não acredita que um cultivador se importaria com brigas de pessoas comuns. Então ele cerra os punhos, acendendo o Chi ardente e rapidamente ataca o nosso prota. Mas o herói, com reflexos rápidos, canaliza uma energia misteriosa, fazendo o homem cambalear para trás. O homem percebe que este não é apenas o poder do refinamento do Chi, é algo bem maior. Enquanto o homem se prepara para continuar a luta, ele de repente aperta o peito de dor, percebendo que algo estava errado internamente. Surpreendentemente, não foi o protagonista que havia causado isso. O Fu percebe que o homem está parando de atacar, e era inesperado, mas acredita que essa dor pode não estar relacionada à batalha deles. Quando o homem sente uma dor interna repentina e agarra seu lado, ele percebe que o Fu não está se aproveitando de seu estado vulnerável para atacar. Isso faz o cara pensar que o nosso prota pode ser alguém com honra. Enquanto isso, o Fu observa o enfraquecimento da energia espiritual do homem e se pergunta se o seu oponente estava escondendo uma lesão. O homem percebe que o nosso garoto viu através de seu estado enfraquecido. Antes que pudesse reagir, o prota de repente aparece atrás dele e bate a mão em suas costas, o fazendo tossir líquido vermelho. O homem amaldiçoa o Fu enquanto luta para ficar de pé. Aparentemente o maluco estava capengado e ele não estava querendo assumir. O nosso garoto examina a condição do homem e confirma que os seus meridianos estão realmente feridos. Esta lesão o enfraqueceu significativamente e impede que ele use toda a sua força. O homem de repente se sente muito relaxado e avalia sua condição, observando que a maioria de seus ferimentos no meridiano foram recuperados. Ele está surpreso com a habilidade de Fu. Nosso prota basicamente curou o maluco, o velhote, filho. Afinal, o garoto parecia estar em um nível de cultivo aparentemente mais baixo. Assim que ele reflete sobre isso, seus subordinados chegam, o chamando com urgência. Um
um dos subordinados percebe o líquido vermelho nos lábios do seu chefe e imediatamente chega à conclusão de que o Fu é o responsável. Ele grita para os seus companheiros agarrarem esse cara, né? Afinal, aparentemente para eles foi o Prota que fez aquilo. O nosso protagonista mantém a compostura, fingindo surpresa e inocência, bancando um antidoido, tá ligado? Apontando para si mesmo e perguntando se eles querem dizer que ele é o responsável. O Fu percebe que a situação está se voltando novamente contra ele. Os subordinados começam a cercá-lo e percebem que ele é um tal cultivador. Um deles saca uma arma, claramente subestimando a ameaça que o Fu representa. Ele imediatamente dispara sua arma, mas a incrível velocidade do Prota permite que ele se esquive da bala sem esforço algum. O maluco era muito apelão, filho. O atirador fica em choque percebendo que o Fu não é apenas mais rápido, mas também possui a capacidade de escapar de tiros. Tava dando de Matrix na cara dura. Um feito que deixou o maluco maravilhado e incrédulo, né? Não é todo dia que você vê isso. O chefe, claramente irritado com o tiroteio repentino, ordena que seus subordinados parem e se afastem de Fu. Furioso com a desobediência, ele dá um tapa em um deles, exigindo saber quem foi que deu a maldita ordem de abrir fogo contra o nosso protagonista que estava super de boa lá. Enquanto isso, o Fu observa a cena se desenrolar. O chefe percebe seu erro e humildemente pede desculpas, né? Ele expressa sua gratidão ao Prota por curar os seus ferimentos. Em seguida, mostra um gesto respeitoso para enfatizar a sua sinceridade. Os seus subordinados ficam surpresos com o seu comportamento humilde. O Fu esclarece que não viu malícia nas ações do chefe. Ele sutilmente avisa que se houvesse a situação, teria terminado de maneira bem diferente. O chefe tenta rir do comentário do Prota, pensando que era uma piada, mas a expressão séria de Fu rapidamente apaga qualquer humor naquele lugar, dando aquele baita climão. O chefe começa a duvidar do que sabe sobre o Fu. Parece que há mais nele do que aparentava. Ele começa a questionar se o herói realmente é apenas um simples cultivador de refinamento de Chi. Nesse momento, o chefe lembra de algo muito importante e revela que a sua filha sofre do mesmo bloqueio meridiano. Isso a atormenta há anos. Ele esperava que o Fu, nosso Prota, pudesse ajudar, né? Enquanto isso, acontecia que um dos subordinados parecia meio cético em relação a isso, argumentando que mesmo um taoísta poderoso não poderia curar essa doença. Então é impossível que um cultivador de refinamento de Chi tenha sucesso com essa ideia, tá ligado? O subordinado fica cada vez mais agitado, acusando o Fu de ser uma fraude e questionando as suas qualificações. O chefe dá um tapa na lataria do maluco, exigindo saber se ele acha que era o chefe do bagulho. Ele repreende o subordinado pela sua crescente arrogância e incapacidade de reconhecer a verdadeira experiência. Enquanto isso, o protagonista permanece calmo e controlado, bem de boa lá, tá ligado? Falando apenas quando era necessário. Para interromper a tensão crescente, o chefe pede desculpas ao Fu pela sua explosão anterior, tentando suavizar as coisas depois de dar um tapa em seu subordinado, é claro. Mas o protagonista aponta que não concordou com nada. Um dos subordinados ataca o Fu com raiva, o chamando de ingrato. O chefe olhou para ele e o subordinado percebe que, se continuar falando assim, talvez precise começar a utilizar e também atualizar o seu currículo em breve. O chefe muda de tom. Ele reconhece os talentos do nosso protagonista, mas aponta que a energia espiritual nessa região é insuficiente para cultivar. Então, ele oferece a vila no complexo habitacional de Tianfu, onde a energia espiritual é bem densa e adequada para o cultivo. O Fu reconhece que a energia espiritual na área atual é insuficiente e considera a oferta. Ainda intrigado com a ideia de um local com energia abundante, enquanto isso, um subordinado resmunga baixinho, questionando por que uma vila tão luxuosa deveria ser dada a um mero cultivador de refinamento de Chi. O chefe oferece tudo o que o Fu desejar em troca de curar a sua filha, enfatizando que a vila e seus arredores tranquilos são apenas uma parte do negócio. Nosso garoto menciona que o problema dos meridianos não é muito fácil de lidar, é claro. Isso traz um sorriso ao rosto do chefe, enquanto ele expressa a sua gratidão e se prepara para trazer a sua filha para a vila. O protagonista entrega ao chefe um pedaço de papel, instruindo a ligar para o número. Enquanto ele se afasta, o subordinado do chefe não pode deixar de ameaçar o Fu baixinho, avisando que, se ele não conseguir curar a jovem senhorita, haverá algumas consequências. Um pouco mais tarde, o nosso prota volta para o dormitório da universidade. O seu telefone toca de repente.
e ele atende ao chamado, perguntando quem estava do outro lado. Parece que ele não conhece esse número, mas atende o telefone e imediatamente identifica a voz do outro lado como sendo a sua ex-namorada. Meng critica o Fu por bater em seus homens sem se desculpar e avisa que se ele não aparecer em 10 minutos, o seu cachorro e amigo pode estar em perigo. Mandou ameaça na cara dura mesmo. E em vez de ficar intimidado, o prota acha conveniente que Meng tenha feito Tian e ela mesma serem alvos fáceis de localizar. Afinal, ele já estava procurando por eles. A cena muda para um bar luxuoso, onde Tian e Meng estão reunidos. Seus homens se preparam para um confronto. Um deles segura um bastão e afirma com confiança que mesmo que o Fu tenha um corpo de ferro, eles ainda o aleijarão. Os malucos não iam pegar leve com o prota não. Outro homem preocupado com a possível bagunça aconselha o chefe a ficar para trás para evitar ser salpicado de líquido vermelho. O chefe Tian, vestido com um terno branco, está confortavelmente sentado com uma taça de vinho, exalando confiança e relaxamento ao lado de Meng, que parece igualmente à vontade. Enquanto isso, o amigo de Fu está amarrado e amordaçado no chão. O cachorro também está amarrado, parecendo igualmente angustiado. De repente, o protagonista entra na sala. No momento seguinte, um bastão balança em sua direção com uma velocidade incrível. O impacto é imediato e poderoso, mas o Fu reage com a velocidade da luz, bloqueando o bastão no meio do balanço com a mão. Com um movimento rápido e preciso, ele desarma o atacante e o manda para o outro lado da sala com um golpe poderoso. Tian e Meng ficam surpresos com a súbita reviravolta dos acontecimentos. Eles percebem que pode ter subestimado as habilidades de Fu. Meng não pode acreditar em seus olhos e aponta que alguém que estava tão doente quanto o Fu ontem não deveria ser tão forte hoje. O protagonista, com uma expressão calma, reconhece que ele estava realmente acamado ontem, mas hoje era uma história completamente diferente. Tian, assim como os outros homens, estão intrigados com a súbita resiliência de Fu, então sugere que ele deve estar escondendo algo. Meng começa a juntar as coisas e presume que o herói deve ter feito alguma preparação. É difícil acreditar que ele poderia ter se transformado da noite para o dia sem um plano. O amigo amarrado fica comovido com a bravura de Fu e vem em seu socorro. Fu verifica o seu cachorro, certificando-se de que ele estava ileso, enquanto Wang assiste claramente aliviado. O protagonista cuida de seu cachorro e Wang começa a chorar, lembrando ao herói que ele ainda está preso e precisando de ajuda também. O amigo é finalmente libertado e dessa forma se levanta, mas rapidamente percebe algo alarmante. A sua expressão muda de alívio para choque, enquanto ele observa o subordinado da casa se aproximar de Fu por trás, pronto para atacá-lo. Assim que o atacante se aproxima, o protagonista sente o perigo e rapidamente contra-ataca com um chute poderoso, enviando o subordinado derrapando pela sala. A força do ataque do nosso protagonista, o Fu, é esmagadora, deixando o atacante incapacitado. Tian observa a cena se desenrolar, mas não fica impressionado com a demonstração de força de Fu, que com um sorriso confiante, ele estala os dedos, sinalizando para seus homens darem um passo à frente. Em seguida, Tian provoca o nosso garoto, dizendo que acredita que o Fu nem é digno de enfrentá-lo diretamente. Então ele ordena que seus homens destruam esse garoto. O seu capanga rapidamente correu em direção ao Fu, ansioso para cumprir o comando, mas o garoto, com um olhar completamente frio, questiona a sua pressa. Ele começa a reunir Chi. A energia gira em torno dele com uma força intensa. Em seguida, com um movimento rápido, ele canaliza o Chi reunido e o libera em direção ao capanga que se aproxima. O Chi corta o ar com uma precisão devastadora, sobrecarregando o capanga. A força absoluta do ataque perturba o ambiente, fazendo com que os homens cambaleiem para trás em choque. Tian fica atordoado com a poderosa eficiência da técnica de Fu. Nesse momento, o nosso prota pergunta calmamente se há mais desafiantes. Tian, agora visivelmente abalado e sem opções, nega nervosamente que haja mais alguém para lutar com ele. Fu volta sua atenção para Meng e Tian, enquanto sugere que é hora de acertar as contas entre eles, e o prota agora vai cobrar por tudo que ele fez de ruim com o maluco. Wang, ainda processando tudo o que aconteceu, se pergunta se essa figura poderosa diante dele é o mesmo Fu que ele havia conhecido. Aparentemente os dois não eram nem a mesma pessoa, mano. Nesse momento Meng estava fervendo de raiva e insiste que não importa o quão forte o protagonista torne, isso não muda o fato de que ele é um completo lixo. Tian escuta seu discurso e grita para ela calar a boca, o que só a enfurece ainda mais. Ela está furiosa por ele defender alguém que ela considera inútil e, em sua raiva, deseja rancorosamente que o Fu seja eliminado. Enquanto Meng e Tian se recuperam em choque, a situação fica ainda mais humilhante quando o cachorro decide que é o momento perfeito para se aliviar bem na perna de Meng. A porta de repente se abre, assustando o casal traidor.
traidor, uma nova figura aparece. Uma mulher confiante exige saber quem está causando problemas em seu território. O Fu e a garota se olham cada um, avaliando o outro. O protagonista percebe a sua arma minúscula e inexpressiva. Ele não pode deixar de reprimir com uma pequena risada. Enquanto o Fu ri para si mesmo, a garota percebe algo significativo. A sua espada estava quebrada e severamente danificada. Ela não pode acreditar que alguém com uma manifestação tão arruinada de Chi se atreveria a causar problemas em seu território. A garota zomba de Fu, com confiança e descartando como um mero pirralho. Ela claramente pensa que isto será uma vitória muito fácil. No entanto, Tian nervosamente informa a ela que o Fu derrubou sozinho todos os guardas. A garota fica confusa e o encara. Quando as coisas não poderiam ficar mais estranhas, o cachorro de Wang decide deixar a sua própria marca na situação. A perna da menina é pega completamente desprevenida. O seu rosto fica vermelho, com a mistura de constrangimento e fúria. Alimentada pela raiva, ela aumenta sua energia tão intensamente que racha o chão abaixo dela. Em seguida, ela se lança em direção ao Fu, com uma velocidade incrível. O seu ataque chega rápido e ferozmente. O protagonista é momentaneamente surpreendido e se prepara, enquanto a garota joga chamas no ar. O ataque de fogo atinge o Fu de frente, mas ele consegue bloqueá-lo bem a tempo. O Fu é jogado na parede, que se estilhaça com intensidade. Ele se esforça para bloquear o poderoso ataque. Tian e Meng assistem incrédulos, sentindo um peso de sua diferença de força. Uma súbita onda de poder é vista enquanto o Fu se prepara. De repente, a garota lança outro ataque, determinada a quebrar a sua defesa e questionando se ele já desistiu de resistir. Ela avança com um chute poderoso, diretamente sendo mirado em Fu. Ele avalia suas habilidades, reconhecendo seu talento, mas quando o chute está prestes a acertar, ele confessa que pode ver a sua fraqueza. De repente, um som alto de tapa é ouvido. É isso mesmo que vocês estavam pensando. O protagonista acertou a poupança da mulher. Tian e Meng não acreditam no que ele acabou de fazer. O Fu não parece se importar não, o maluco tava nem aí. Wang tampa os olhos achando que agora o protagonista cavou a própria cova. Nesse momento, a garota, visivelmente frustrada e com raiva, percebe que a fraqueza que o Fu estava falando era o seu traseiro. Ele deu um tapa nela com muita força. A garota acusa o Fu de ser um safado, né? Aparentemente era isso que ele era. Ela reúne suas forças pronta para desferir um golpe poderoso, mas quando chega perto de seu soco, acerta suavemente no nosso garoto. Ela fica subitamente chocada ao perceber que não pode mais usar a sua energia espiritual. A menina se pergunta se tem algo a ver com o que acabou de acontecer. O Fu, por outro lado, não tem tempo para sua confusão e se prepara para atacar com seu próprio punho brilhante e poderoso. Pronto para terminar a luta com um golpe decisivo, a garota com raiva chama o Fu de desavergonhado e exige que ele libere a sua energia espiritual para que a Siena conseguisse fightar com ele. Mas o protagonista casualmente dá um tapinha na cabeça dela como se ela fosse uma criança, concordando com a sua demanda. No entanto, ele só faria isso mais tarde. Em seguida, ele avança em direção a Tian e Meng. O cara sente a pressão e exige saber o que é que o Fu quer. Antes que o Fu possa responder, a garota com quem ele acabou de lutar passa na frente dele, o avisando para não causar mais problemas, especialmente em seu território. Ela afirma firmemente que perturbação são contra as regras em seu domínio. O Fu calmamente questiona o que ela quer dizer com perturbação e sugere que os 3 guardas derrotados poderiam explicar melhor quem está causando esse problema. Sob pressão, um dos homens de Tian confessa hesitantemente que foram Tian e Kenny que ordenaram o ataque. A garota percebe que havia sido enganada e confronta com raiva o casal de traidores. O Fu sugere que um pedido de desculpas seria necessário, né? Afinal, os 2 malucos traíram ele e ele queria meio que eles fossem cobrados por isso. Tian arrogantemente se recusa e zomba da ideia. O protagonista então dá um tapa poderoso no rosto de Tian. O cara questiona furioso porque o Fu se atreveu a bater nele. Então ameaçou dizendo que teria consequências terríveis. E olha, com essas pernas tremendo eu acho meio difícil ele fazer alguma coisa. E antes que ele pudesse terminar, o protagonista dá outro tapa nele, cortando seu discurso. O maluco perdeu todo o medo de viver mesmo. Em seguida ele diz calmamente que o cara pode encontrá-lo a qualquer momento se insistir em brigar. Mas primeiro, ele deve se desculpar. A garota exige que Meng e Tian se desculpem. Ela lembra que os dois acabaram de causar problemas no território da família Shu. O cara, relutantemente, oferece um pedido de desculpas.
roupas. No entanto, fica claro que ele estava bem relutante. O Fu resolve acabar essa treta aqui, então ele acaba dispensando ele, mas deixa claro que não vai tolerar mais bobagem. Tian sai furioso com Meng, perguntando se ele está bem. Ainda fervendo de raiva, o cara a empurra dizendo duramente para ela deixá-lo em paz. Meng fica frustrada, lembrando em como foi difícil encontrar um homem rico e influente como Tian. A sua raiva se intensifica e ela promete fazer o Fu pagar por atrapalhar os seus planos. Enquanto isso, nosso garoto espirra e esfrega o nariz, aparentemente despreocupado com o que acabou de acontecer e com essa tal ameaça dela. Com indiferença, ele acena adeus para a garota e a chama de Garota Martelo. Esse apelido é por causa de sua arma de chi. Enquanto ele se afasta, a garota percebe que o protagonista não tirou o selo que colocou nela, o que a impede de usar a sua energia espiritual. Ela começa a sentir o seu poder retornando lentamente e o observa sair. A menina se pergunta se ele está realmente apenas no reino do refinamento de chi, dada a sua capacidade de suprimi-la tão facilmente. A garota lembra do momento embaraçoso em que o Fu deu um tapa nela. O seu rosto cora com a mistura de raiva e constrangimento. A cena muda para Tian e Meng, ainda se recuperando de seu encontro com o Fu. Eles entraram em uma sala onde seus subordinados imediatamente notaram os hematomas. Os lacaios rapidamente questionaram sobre como e quem se atreveu a colocar a mão nele. Um subordinado de aparência particularmente feroz dá um passo à frente, determinado a recuperar a sua dignidade. Nesse momento, Tian pede a Biao para ajudá-lo a ensinar uma lição dolorosa a alguém. Biao fica surpreso que alguém ousou intimidar Tian, especialmente devido à gangue formidável ao seu lado. Tian insiste que o Fu é um ninguém e provavelmente nem sabe com que ele cruzou. Frustração e raiva são evidentes no maluco. Ele agora exige que o irmão Biao faça o Fu sofrer, garantindo que ele entenda as consequências de cruzar o seu caminho. Um pouco mais tarde, a cena muda para uma universidade tranquila e aparentemente comum, onde o Fu caminha pelos corredores, com um comportamento calmo e composto. Alguns alunos estão espalhados, alguns conversando casualmente, enquanto outros parecem um pouco perdidos em seus pensamentos. O protagonista entra na sala de aula. A sua presença passa despercebida por seus colegas de classe. Enquanto se senta, ele reflete interiormente, lembrando de que seus verdadeiros inimigos são seres antigos. O Fu diz a si mesmo que ele deve permanecer calmo e paciente em seu caminho de cultivo. Nesse momento, a sua presença não passa totalmente despercebida por um grupo de alunos que o confronta. O líder deles questiona sua audácia de frequentar a escola após os recentes acontecimentos. O Fu afirma calmamente que ele ainda é um estudante e naturalmente deveria estar em sala de aula. A atmosfera na sala de aula se torna um pouco tensa à medida que o líder avisa que ele cruzou a linha, ofendendo o irmão de Tian, um conhecido membro do seu clube de basquete. Esse grupo tenta intimidar o Fu, apontando as possíveis consequências de suas ações. Enquanto isso, outra aluna observa a cena com frustração, observando que, desde o protagonista apareceu, não houve nada além de problemas em sua classe. O Fu permanece composto enquanto colegas o confrontam sobre as consequências de suas ações recentes. Ele pergunta quais podem ser essas tais consequências. Alguém responde que ele e toda a sua turma serão forçados a competir contra o clube de basquete da escola. Um dos colegas de classe do protagonista expressa frustração, questionando do porquê o Fu os envolveu em seu conflito com Tian. Outro aluno zomba de Fu, comparando seus esforços a um rato. A tensão aumenta quando um aluno sugere que o prota poderia impedir que seus colegas fossem implicados, recusando esse desafio. Mas o clube de basquete o desafia a aceitar. O Fu declara com confiança que o basquete é muito fácil para ele, então diz com confiança que vai enfrentá-los. Um dos jogadores de basquete sorri e estabelece as apostas. Se a equipe de Fu perder, eles devem chamar os vencedores de pai. O protagonista pergunta o que acontece se eles perderem. O líder e seus companheiros riem arrogantemente, confiantes de que não enfrentarão a derrota. Mas eles concordam que, se por acaso perderem, seguirão a mesma regra e chamarão o Fu de pai. Minutos depois, a notícia de que o Fu ofendeu Tian e agora está sendo desafiado pelo clube de basquete acaba se espalhando. Os alunos começam a se reunir para testemunhar o show. Wang expressa dúvidas, sugerindo que eles poderiam simplesmente admitir a derrota para evitar mais humilhação. No entanto, o protagonista permanece resoluto, afirmando que o resultado ainda é incerto. Ele insiste que o amigo não deve desistir tão cedo. À medida que a partida de basquete se aproxima, alguns espectadores zombam das chances da equipe de Fu, dizendo que o grupo é um homem gordo e 2 anões. Logo, Shouzun aparece e ele
é o presidente do clube de basquete e filho de um dos gerentes da escola. A sua popularidade é evidente no meio dos alunos. Os malucos estavam até mesmo cantando o seu nome. Uma garota estava o chamando de homem dos seus sonhos. Zou, confiante, avisa o Fu que ele vai perder feio. À medida que a multidão continua e o bajula, a tensão aumenta entre os espectadores. Alguns observam que Zou é um amigo próximo de Tian e agora enfrenta o Fu, que ofendeu os dois, levando muitos a acreditar que isso terminará na expulsão do protagonista da escola. Nesse momento, ambas as equipes assumem suas posições e as regras são anunciadas. O jogo terá duração de 30 minutos e a equipe com mais pontos vencerá. O árbitro apita e a bola é lançada em jogo. O jogo começa com Zou rapidamente assumindo o controle da bola e indo para a cesta. Ele salta com confiança em direção à cesta e com um movimento rápido e preciso. A bola navega suavemente pelo aro. O jogador habilidoso demonstra sua destreza na quadra e ganha 3 pontos bem-sucedidos. Zou rapidamente coloca sua equipe na liderança com o placar, agora de 3-0. A multidão grita seu nome, aumentando a sua confiança. Enquanto isso, Wang expressa sua frustração para o Fu, apontando que o jogo parece manipulado desde o início, com o árbitro aparentemente favorecendo Zou e lhe dando a bola. Nosso garoto permanece calmo, observando que o jogo apenas começou. Com um olhar afiado e focado, ele examina a quadra. Enquanto isso, a equipe adversária ataca em direção a ele. Zou leva a bola para frente com os seus companheiros de equipe e dirige com força em direção à cesta. O Fu antecipa o seu movimento e intervém para detê-lo. Zou tenta manobrar em torno de Fu, mas rapidamente percebe que está em outros apuros e o protagonista intercepta a bola. Zou fica surpreso com a súbita explosão de velocidade de Fu e percebe o quão rápido ele é. Então grita para os seus companheiros de equipe pararem o Fu. Nosso garoto corre pela quadra com a bola e manobra habilmente pelos jogadores adversários, mantendo a bola perto enquanto foge de suas tentativas de detê-lo. Com notável agilidade, ele salta no ar, superando completamente os seus defensores. Em um movimento poderoso e decisivo, nosso protagonista, o Fu, executa uma enterrada poderosa, deixando os espectadores maravilhados. O maluco baixou ali o Jordan do nada, filho. O Fu continua a dominar o jogo, afundando tiro após tiro com a sua precisão. O seu desempenho excepcional na quadra coloca a sua equipe na liderança, com o placar agora de 17-20. Quando a equipe adversária recebe a bola, Zou faz uma tentativa bem desesperada de recuperar o controle do jogo. Ele arremessa com confiança, pensando consigo mesmo que mesmo dessa posição ele ainda poderia marcar, mas assim que a bola sai de sua mão, o protagonista salta no ar e bloqueia esse chute, deixando os espectadores maravilhados enquanto comentam repetidamente sobre a sua habilidade. Os espectadores ficam incrédulos, surpresos com o fato de o conceituado clube de basquete estar sendo completamente derrotado. Zou também percebe a força oculta de seu oponente, mas rapidamente reavalia a situação e troca um olhar com outro oponente de camisa azul, sutilmente sinalizando para ele trair o Fu. Outro cara acena com a cabeça, mostrando que ele secretamente mudou de lado. Zou calcula seu próximo movimento e pensa que agora é 2 contra 8. Ele só quer garantir que o protagonista seja mesmo um perdedor. À medida que o jogo continua, o Fu joga a bola para seu companheiro de equipe de camisa azul, mas o jogador de camisa azul intencionalmente se afasta, permitindo que o oponente de camisa vermelha intercepte a bola. O protagonista obviamente percebe a traição. O jogador de camisa vermelha rapidamente joga a bola para Zou. Nosso garoto percebe a estratégia que se desenrola contra ele e começa a reagir, mas está claro que a equipe adversária está coordenando seus movimentos para superá-lo. Zou agora, com a posse da bola, faz o arremesso com precisão, mandando para a cesta. A bola arqueia no ar e afunda com sucesso no aro, marcando um ponto. Zou desafia o Fu a mostrar as suas habilidades, confiante de que as probabilidades estavam contra ele. Os espectadores à margem comentam sobre a situação e como os jogadores traíram o protagonista. O jogo continua com trapaças flagrantes da equipe adversária, deixando claro que eles estão determinados a garantir uma vitória por todos os meios necessários. À medida que o jogo avança, toda a equipe adversária cerca o Fu, tentando prendê-lo. Zou avança com confiança com a bola e rapidamente passa por o Fu com a ajuda do jogador de camisa azul, que bloqueia o caminho do herói, mas o nosso garoto ainda consegue passar pelo jogador de camisa azul. Zou contorna o Fu com sucesso e corre em direção à cesta. Ele habilmente manobra para a posição e dá o seu arremesso, com o objetivo de marcar. A bola se arqueia em direção ao aro, enquanto Zou parece confiante de que ele está prestes a fazer os seus pontos, mas Fu intervém rapidamente, pulando no ar e bloqueando a bola. Os dois agora estão
cara a cara. O Fu intercepta Zou rapidamente, tomando posse da bola com a velocidade da luz. Zou fica em choque, percebendo que o cara apareceu de repente na frente dele. O Fu calmamente dá o seu arremesso. A bola voa pelo ar em um arco perfeito, indo direto para a cesta. O tiro é impecável e a bola afunda no aro, marcando ponto para sua equipe. A multidão está em choque e incrédula o quão incrível o arremesso de longo alcance de Fu foi. Os espectadores reagem com espanto, incapazes de acreditar no que viram. Zou está particularmente atordoado, lutando para processar como foi que o Fu conseguiu fazer um arremesso tão impressionante como aquele. O placar é atualizado, mostrando a equipe de Fu assumindo a liderança. À medida que o jogo se intensifica, Zou ordena que 3 de seus companheiros de equipe bloqueiem o Fu, determinado a impedi-lo de fazer mais jogadas. No entanto, o protagonista, com um sorriso confiante, questiona se eles realmente acreditam que podem pará-lo. A multidão encoraja o nosso garoto para que ele faça uma jogada e mude o resultado do jogo. O Fu, com pura determinação, rapidamente fecha a distância com uma velocidade incrível. Zou já está pronto para arremessar, confiante que já era tarde demais para o Fu impedi-lo. Mas de repente o prota tira a bola das mãos, isso de Zou, e o pega completamente desprevenido. O oponente olha em choque quando a bola é enviada voando para fora de seu controle. A multidão explode em aplausos, feliz pela bola roubada. Sem perder um momento, o Fu se posiciona para um arremesso poderoso pela quadra. A bola voa pelo ar, indo em direção à cesta. A multidão explode em aplausos, comemorando o arremesso incrível. O placar agora reflete o sucesso de Fu, levando a comentários surpresos entre os espectadores. Eles começam a questionar como um jogador que eles descartaram anteriormente como um desperdício pode ser tão poderoso. Alguém se pergunta em voz alta em como os 2 jogadores realmente poderiam vencer um time de 8. Zou, claramente enfurecido com sua perda, cerra os punhos em frustração, prometendo fazer o Fu pagar por aquela humilhação que ele estava passando. O companheiro de camisa azul sugere que eles deveriam simplesmente sair, mas Wang intervém, lembrando do acordo que fizeram antes do jogo. Ele pergunta se eles planejam ir embora, sem cumprir a sua parte no acordo. Um dos homens de Zou provoca o herói, questionando se ele está procurando causar mais problemas, exigindo que Zou o chame de pai. O protagonista dá uma resposta afiada, afirmando que não reconhece um filho que não tinha respeito com o próprio pai. A equipe de Zou começa a ficar com raiva e um deles pergunta se o protagonista estava querendo apanhar. O confronto rapidamente se torna físico e um dos homens de Zou lança um soco poderoso, mas o Fu habilmente se esquiva. Isso do ataque com uma velocidade impressionante e dessa forma acaba contra-atacando. Ele desfere um chute bem poderoso no queixo do seu oponente e envia o oponente de camisa vermelha colidindo com os seus companheiros. O protagonista deu uma sola no maluco. A força do impacto deixa a multidão claramente atordoada com o que eles estavam vendo. Alguns espectadores inclusive estavam torcendo por ele. O Zou também testemunhou a cena e percebe a força esmagadora do contra-ataque do nosso protagonista. O nosso garoto rapidamente se aproxima de Zou com uma velocidade surpreendente, filho. Não dava nem para acompanhar ele com o zóio. Isso diminuindo a distância entre eles quase que instantaneamente. O cara nota que não pode escapar e tenta recuar, mas o Fu o alcança sem esforço, agarrando seu braço e impedindo ele de fugir. Ele calmamente lembra Zou sobre a aposta, afirmando que fugir depois de perder não era uma opção. A força no aperto deixa Zou atordoado, percebendo o quão poderoso o Fu realmente era. O cara estremece de dor. Nesse momento, a multidão ao redor deles começa a cantar, pedindo a Zou que cumpra a aposta e chame o Fu de pai. O cara luta para suportar a dor fervendo de raiva e jurando que o Fu vai se arrepender disso. O protagonista aperta ainda mais, fazendo Zou gritar de dor. Com um olhar frio e determinado, ele perguntou calmamente se Zou está pronto para chamá-lo de pai. Com uma voz cheia de raiva, o cara chama o prota de pai. As palavras ecoam no ar, marcando a sua derrota e a conclusão da sua aposta. O Fu salta e começa a se afastar. Ele deixa claro que considera Zou um filho inútil. O cara, dominado pela vergonha, se ajoelha no chão, incapaz de revidar ou até mesmo responder o nosso prota. Nesse momento, Wang, expressando preocupação com as conexões que Tian e Zou têm na escola, então aconselha que o nosso prota, o Fu, seja cauteloso. Mas o protagonista permanece calmo e resoluto. Um pouco mais tarde, o nosso garoto está de volta em seu quarto, onde ele começa a canalizar a sua energia. Cercado
Cercado por um brilho, o cachorro olha com uma expressão confusa, enquanto o Fu continua sua meditação. Ele se concentra nos princípios da meditação 9, uma técnica dividida em 3 tipos que correspondem a diferentes níveis de domínio dentro dos ambientes de gaseificação. A sua concentração se aprofunda e ele percebe a importância de encontrar um local com uma aura forte para romper com sucesso o estágio inicial do refinamento. Nesse momento, o Fu é interrompido por Wang, que anuncia ansiosamente um próximo acampamento ao ar livre, organizado pela sua classe. O acampamento está situado perto de Tianfu, um local pitoresco, cercado por montanhas e também água, oferecendo um ambiente perfeito para relaxar. E olha, depois de tanta treta, eu acho que o protagonista até que merece. Wang tenta atrair o Fu ainda mais, mencionando que o acampamento contará com mulheres bonitas. O interesse do protagonista é despertado quando o Wang menciona Tianfu. O cara explica que Tianfu é um local de encontro popular para as pessoas ricas da minha cidade. Isso o torna um local famoso e desejável. Enquanto o Wang continua a falar, o protagonista começa a prestar atenção. Ele entende que este lugar pode oferecer a aura forte que ele tanto precisa para romper aquele estágio inicial do seu processo de refino. A ideia de utilizar esta viagem para o seu cultivo começa a se formar na mente de Fu. Depois de considerar os benefícios, ele concorda decisivamente em se juntar ao acampamento. Isso é claramente uma oportunidade de continuar o seu cultivo. Wang fica emocionado com a decisão de Fu. Nosso garoto lembra que precisa lidar com o seu registro. Com um sorriso sutil, ele reconhece o entusiasmo de Wang e menciona que ele tem alguns negócios para resolver no acampamento. No dia seguinte, a turma parte para o acampamento. O ônibus dirige pelas estradas cênicas das montanhas, cercada por uma vegetação exuberante e pela serenidade da natureza. As tensões aumentam no ônibus enquanto os alunos fofocam sobre o Fu e o Wang ter se juntado à viagem. A amiga de Meng diz que o seu ex-namorado aparentemente ofendeu Tian e espancou Zhou. Meng se refere ao Fu como alguém indigno dela. E a guria tava cheia de bola mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, mano, incrível. Wang escuta isso, mas o protagonista diz apenas para ignorar a filha. Meng silenciosamente jura que Tian vai fazer o Fu sofrer muito durante essa viagem. Um pouco mais tarde, o ônibus passa por uma luxuosa mansão. Os alunos estão maravilhados com a sua grandeza. O Fu calmamente pede ao motorista para parar o ônibus, sinalizando que pretende descer. Wang rapidamente o lembra que eles ainda não chegaram ao seu destino. O Fu explica que um amigo pediu que ele passasse aqui primeiro e diz que vai alcançá-lo mais tarde. Meng comenta com desdém que o Fu gosta de agir duro. Ela acredita que ele não tem nenhum amigo por aqui e está apenas fugindo. Um dos alunos zomba de Wang, dizendo que seu amigo gosta de agir duro. Outro aluno avisa o Fu para não se perder no caminho para Tianfu, porque é longe. Wang fica irritado com seus comentários e pensa consigo mesmo sobre como aqueles olhos de cachorro sempre desprezam os outros. Claramente frustrado com suas atitudes, nesse momento, o Fu recebe um telefonema de Shu Yunshan, o chefe que ele conheceu anteriormente. Atendendo o telefone, o protagonista afirma que já chegou. Shan reconhece a sua chegada e menciona que a sua filha estava esperando. O Fu segue o guia até a mansão e imediatamente sente a expressa energia espiritual no ar. Ele percebe que a concentração dessa energia é perfeita para as suas necessidades de treinamento. Quando o Fu entra na mansão, ele é apresentado à filha do chefe Shan e, para sua surpresa, ela é a mesma garota que o protagonista encontrou no bar e deu um tapa em seu traseiro. King o reconhece imediatamente e pergunta como poderia ser ele. O Fu permanece calmo, embora um pouco irritado com o reencontro inesperado entre ele. Eles se encaram por um tempo e ela se pergunta se ele é o mestre de seu pai que ele havia falado. O Fu reconhece que ela deve ser a pessoa que Shan mencionou. Em seguida, diz a garota para não procurar mais ninguém, porque é ele que realmente ela estava procurando. O Fu afirma calmamente que está aqui para curá-la. King questiona como um mero cultivador do reino Shi poderia curá-la. Seu pai insiste que as habilidades de Fu estão muito além do que parecem e avisa para não julgar o livro pela capa. Nesse momento, um subordinado informa que os ingredientes medicinais foram preparados. Shan diz ao Fu que ele foi em frente
e preparou alguns ingredientes medicinais. Embora o Fu não os tivesse pedido, o protagonista reconhece que os materiais de cultivo que Shan preparou é de alta qualidade. No entanto, King permanece em dúvida e acusa o Fu de ser uma fraude. Ela o desafia a provar que ele pode realmente curá-la. O protagonista esclarece que os materiais não são necessários para tratar a garota, pois sua condição não é grave. Ela permanece cética em relação às habilidades de Fu e conta que mesmo um grande mestre contratado por seu avô não pôde curá-la. Então, ela o critica por ser excessivamente confiante, apesar de ser apenas um cultivador do reino Shi. Enquanto isso, um dos homens de Shan sugere que o Fu pode ser um vigarista tentando enganá-los. Shan começa a questionar se sua cura durante sua luta com o Fu foi apenas uma coincidência. Nosso garoto, enquanto isso, avalia calmamente a condição de King, observando que seus meridianos estão bloqueados há muitos anos, um problema que nenhum grande mestre ou especialista poderia resolver. Nesse momento, ele começa o seu tratamento e revela sua verdadeira força, afirmando que não é apenas um cultivador qualquer. Na verdade, ele é muito mais poderoso que um grande mestre. Nesse momento, o poder de seu cultivo é visualmente avassalador e ele envia a energia para o corpo da garota. O tratamento causa uma reação visível e intensa no rosto de King. Shan testemunha os efeitos intensos em sua filha e fica furioso com isso. Seu subordinado saca a arma e ameaça o Fu. A voz de Shan corta a tensão e ele exige saber o que o protagonista estava planejando. King de repente começa a tossir violentamente, isso um pouco de líquido vermelho, derrama de sua boca bloqueando a sua garganta. Mas algo incrível acontece. Ela sente uma rápida onda de energia espiritual subindo em um ritmo surpreendente. A percepção a atinge com força e com a mistura de descrença ela diz que estava curada. A sua voz treme com o peso de anos de frustração, mas agora é substituída por pura felicidade. Shan é atingido por um profundo senso de respeito ao ver a sua filha curada. Ele imediatamente ordena que seus homens abaixem suas armas e reconhece as incríveis capacidades de Fu. Shan imediatamente pergunta sobre seu mestre, presumindo que tais habilidades extraordinárias devem ter sido ensinadas. Fu reflete sobre sua vida passada e lembra como seu mestre o salvou quando a sua vida estava em terrível perigo. Ele então acrescenta enigmaticamente que o seu mestre ainda não veio à Terra, deixando Shan e sua filha intrigados. O cara ri e diz que o protagonista não precisa explicar se não quiser. Enquanto isso, King segura o cachorro e brinca sugerindo que se o mestre de Fu não estiver na Terra, talvez ele seja um alienígena. Ela e Shan entregam as chaves da casa como prometido, dizendo ao Fu que se ele enfrentar algum problema, pode procurá-lo. No entanto, King expressa o seu carinho pela casa, sugerindo que, se seu pai quiser doar algo, ele deve considerar doar outras propriedades. Seu pai a repreende gentilmente por ser imatura. A cena muda para os parques rurais de Tianfu, onde duas jovens estão rindo e se divertindo. Wang ri para si mesmo, pensando em como é maravilhoso ser jovem. Enquanto Wang continua sentado no banco, as duas garotas o notam olhando para elas. Uma delas pergunta se o gordo está olhando diretamente para eles e rapidamente decidem sair. Enquanto isso, Wang está perdido em seus próprios pensamentos, percebendo que o irmão Fu estava atrasado e começa a se preocupar se ele pode ter se perdido. De repente, ele percebe o seu cachorro causando um pouco de problema ao lamber alguém e derrubar os seus pertences. Quando o pequeno Han percebe a comoção que causou, ele começa a fugir com uma garota furiosa o perseguindo. Han corre em direção ao Fu, buscando refúgios depois de causar problemas. O protagonista o pega e imediatamente pede desculpas à garota. Ele oferece para pagar por qualquer coisa que Han a prejudicou. A garota, ainda com raiva, diz a ele que os itens são muito caros, que mesmo que ela o vendesse não seria o suficiente para cobrir os custos. As garotas sugerem zombeteiramente que o Fu deve ser um homem rico, já que ele tem um amigo morando em Tianfu, acrescentando sarcasticamente que ele não se importaria com despesas tão triviais. O tom delas deixa claro que não acreditam e alguns até especulam que ele esteja apenas fingindo ser rico. Nosso garoto casualmente começa a se servir da comida da mesa. Wang se sente responsável pelo mau comportamento anterior de Han e dá um passo à frente para se desculpar pelas ações do seu cachorro. O Fu descarta a situação, dizendo que não há necessidade de mais desculpas, pois ele mesmo já havia se desculpado. Ele calmamente pega uma pilha de dinheiro e pergunta se aquilo já era o suficiente para cobrir todos os danos que o maluco causou. Ao ver as suas ações, a multidão começa a especular sobre a sua verdadeira riqueza. Alguns ficam chocados e questionam se ele é realmente rico. Outros, como Meng, se apegam às suas dúvidas, convencidos de que ele está apenas fingindo ser alguém que não é. Meng diz que está ansiosa para ver o que o Fu vai fazer depois e, em
entregar esse dinheiro. Ela acredita que ele é apenas um pobre imitador tentando parecer rico. O protagonista ouve o que Meng disse e voltou seu foco diretamente para ela. Sem aviso, ele de repente diminui a distância entre eles. A garota fica claramente assustada com a sua abordagem repentina e reage nervosamente. O Fu se inclina para perto, sua voz baixa e ameaçadora, enquanto sussurra para Meng, avisando que não era para cruzar o seu caminho, senão ela não apenas encontrará a sua queda, como também a ruína de Tian. Ele aconselha severamente a Meng a tomar cuidado com suas palavras. A garota, com um tom desafiador, diz que a sua arrogância logo encontrará o seu fim. Nesse momento, o tempo muda repentinamente e parece que a chuva está a caminho. Alguém do grupo comenta como é lamentável que a chuva comece logo agora, especialmente porque o ônibus não chegará até amanhã de manhã. Meng decide agir e liga para Tian, pedindo para vir buscá-los antes que a chuva chegue. Depois, ela desliga e avisa que Tian chegará em breve com seu carro, embora ela mencione que só pode levar algumas pessoas com ela. Em contraste, o Fu oferece uma solução mais inclusiva, sugerindo que todos são bem-vindos para procurar abrigo em sua casa em Tianfu. Meng e os outros riem da ideia do protagonista possuir uma casa em Tianfu. Eles tratam isso como uma piada absurda. Meng até afirma que se jogaria de uma ponte se isso fosse verdade. Nosso garoto confirma calmamente que ele realmente tem uma casa e fala que as pessoas que desejarem ir serão bem-vindas, mas deixa claro que não o incomoda se elas não quiserem. Meng sugere que eles devem ir ver a casa. O grupo decide seguir o seu exemplo por precaução. A afirmação ousada de Fu acaba sendo real, e momentos depois eles chegam à grande entrada de sua mansão em Tianfu, deixando todos no limite com a sua expectativa. Ao se aproximarem da entrada, os guardas aparecem, causando uma onda de ansiedade entre o grupo. Meng não pôde resistir à provocação, confiante de que o Fu estava prestes a se envergonhar. Os outros começaram a murmurar, questionando se era sensato continuar essa farsa. Alguns até sugeriram voltar, mas nosso garoto simplesmente perguntou voltar para onde. Ao se aproximarem da entrada, os guardas reconheceram o Fu e se dirigiram a ele respeitosamente como o Senhor Wu. O grupo ficou chocado. Em particular, Meng ficou abalada, lutando para compreender como isso poderia estar acontecendo. Os guardas então o conduziram para dentro com a maior cortesia, deixando-os todos que estavam zobando momentos antes sem palavras. Ao se aproximarem da mansão, Wang não conseguiu esconder a sua admiração, exclamando baixinho como o Fu era incrível por ter um lugar tão grandioso como aquele. Quando o grupo entrou na mansão, a admiração e descrença pairavam no ar. A frustração de Meng transbordou quando ela se lembrou de como o protagonista parecia nada mais do que um homem insignificante. Mas aqui, ele era o dono de uma grande mansão, uma realidade que ele nunca poderia ter imaginado. O Fu calmamente instruiu todos a entrarem, mas quando estavam prestes a prosseguir, ele fez uma pausa. O guarda se virou para ele perguntando se havia algo específico que ele queria. O Fu apontou diretamente para Meng, deixando claro que, embora o resto do grupo fosse bem-vindo, ela não era. Seu gesto decisivo a deixou atordoada e Meng foi escoltada para fora. Suas emoções transbordaram e ela xingou o herói por colocá-la para fora enquanto estava chovendo. Ela andou de um lado para o outro na chuva e, nesse momento, um carro elegante parou. E ele era o Tian. Meng imediatamente entrou no carro, exigindo uma ação contra o Fu. Tian, com um comportamento calmo, assegurou que estava mais do que preparado para lidar com o nosso prota. Ele pensou nisso desde que levou aqueles tapas. Agora o cara deu a certeza que o protagonista iria encontrar o seu fim. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like e comenta a parte 2 aí nos comentários. Dito isso, valeu!